Episódio 1. O começo de um destino. Nas vastas planícies do Egito, onde o rio Nilo serpenteava como uma veia pulsante de vida, o povo hebreu vivia em constante opressão. A terra que uma vez lhes prometera prosperidade agora era um lugar de escravidão e dor. Sob o sol escaldante, homens e mulheres trabalhavam incansavelmente para erguer monumentos que glorificavam os faraós. Em uma vila hebraica, Ashira observava o horizonte tingido de laranja ao entardecer. Ela era uma mulher de presença marcante, cujos olhos transmitiam tanto determinação quanto ternura. Ao seu lado, seu filho Azrael, um jovem de 17 anos, compartilhava do mesmo olhar resiliente. "Mãe", começou Azrael, interrompendo o silêncio, "o que faremos agora? O faraó aumenta nossas cargas diariamente. Ouvi dizer que muitos homens estão adoecendo e morrendo." Ashira respirou fundo, colocando a mão no ombro do filho. "Azrael, não podemos perder a fé. Nosso povo precisa de esperança, e é nosso dever lutar por isso. Vamos reunir aqueles que ainda têm força. Juntos, podemos enfrentar qualquer adversidade." À medida que a noite caía, Ashira se encontrava em uma caverna escondida, onde líderes hebreus se reuniam em segredo. A luz fraca de tochas iluminava os rostos cansados, mas determinados, daqueles que buscavam uma solução. "Precisamos de uma estrutura", disse Ashira, erguendo-se diante deles. "Se continuarmos fragmentados, seremos destruídos. Organizemos nossas forças, protejamos nossos filhos e resistamos como um só povo." Alguns assentiram, mas outros hesitaram. Entre os presentes, Amenemhat, um homem de expressão dura, estreitou os olhos enquanto ouvia. Ele era um hebreu, mas sua lealdade ao faraó o colocava como uma ameaça velada. Mais tarde naquela noite, Amenemhat partiu em segredo para Tebas, decidido a relatar ao faraó o que presenciara. No grande palácio de Tebas, o faraó descansava em seu trono, cercado por conselheiros e guardas. Quando Amenemhat foi trazido diante dele, o silêncio no salão tornou-se palpável. "Fale, hebreu", ordenou o faraó, com sua voz grave. "Por que ousa perturbar minha paz?" Amenemhat se prostrou, escolhendo suas palavras com cuidado. "Meu senhor, os hebreus estão se organizando. Uma mulher chamada Ashira lidera reuniões em segredo. Eles planejam resistir à sua autoridade." Os olhos do faraó brilharam de preocupação. Ele já sabia que os hebreus estavam crescendo em número, mas a ideia de uma rebelião tornava a situação ainda mais grave. "Quantos são?", perguntou o faraó. "Numerosos, meu senhor", respondeu Amenemhat, "e crescem a cada dia." Após uma longa pausa, o faraó levantou-se. "Se eles têm força nos números, então devemos destruir sua descendência. Ordeno que todos os filhos homens dos hebreus sejam mortos ao nascer. Sem herdeiros, seu povo não terá futuro." O decreto do faraó foi executado rapidamente. Soldados egípcios invadiram vilas hebraicas, arrancando bebês dos braços de suas mães e os jogando ao Nilo. O pranto das famílias enchia o ar, enquanto a esperança parecia se esvair. Ashira, ao ouvir sobre o decreto, intensificou seus esforços para proteger as crianças. Azrael, ela ordenou, vá com outros jovens e ajude a esconder os bebês. Use as cavernas e os abrigos que criamos. Não deixe que os soldados os encontrem. Azrael, mesmo assustado, obedeceu com determinação. Ele sabia que sua mãe estava arriscando tudo para salvar o futuro de seu povo. Enquanto isso, em uma modesta cabana, Joquebede dava à luz a um menino. O nascimento, que deveria ser motivo de alegria, era agora marcado pelo medo. Seu marido, Anrão, observava em silêncio, sabendo que não poderiam esconder a criança por muito tempo. Joquebede olhou para o bebê com lágrimas nos olhos. "Ele é tão perfeito", ela sussurrou. "Não posso deixá-lo morrer." Por 3 meses, ela e Anrão esconderam o bebê. Mas, com os soldados se aproximando, Joquebede tomou uma decisão dolorosa. "Vou colocá-lo no Nilo", disse ela a Anrão. "É nossa única chance. Confiarei no Senhor para guiá-lo." Com a ajuda de sua filha Miriam, Joquebede construiu um cesto de junco, vedando-o com betume e piche.
Na calada da noite, elas colocaram o bebê no cesto e o soltaram no rio. "Cuide dele, senhor!" Joquebed sussurrou enquanto o cesto desaparecia na correnteza. As águas do Nilo corriam calmas naquela manhã, refletindo o céu límpido. A filha do faraó, Hatshepsut, caminhava ao longo da margem, acompanhada de suas servas. Ela era jovem, mas sua presença impunha respeito. Apesar de viver no luxo do palácio, havia uma ternura em seu coração que muitas vezes contrastava com a rigidez de seu pai. Enquanto suas servas colhiam flores de papiro, Hatshepsut avistou um objeto flutuando na água. Intrigada, caminhou até a margem e ordenou: "Tragam aquilo até mim." As servas obedeceram, retirando o cesto do rio. Quando Hatshepsut abriu a tampa, um choro suave encheu o ar. Dentro estava um bebê de pele morena e olhos brilhantes. O menino hebreu murmurou uma das servas. Hatshepsut olhou para o bebê, sentindo algo se mover dentro dela. Ele não era apenas uma criança. Ele era um símbolo de algo maior, embora ela ainda não soubesse o que. "Ele é meu agora", declarou, ignorando os olhares preocupados das servas. "Não deixarei que ninguém o machuque." Miriam, que seguira o cesto à distância, observava atentamente. Ela sabia que aquele era o momento de agir. Aproximando-se cuidadosamente, fez uma reverência. "Senhora", disse ela com respeito, "posso sugerir algo? Conheço uma mulher hebreia que pode amamentar e cuidar do bebê para você." Hatshepsut olhou para Miriam, surpresa com a ousadia da jovem, mas a ideia parecia sensata. "Muito bem", respondeu a princesa. "Leve o bebê para ela, mas lembre-se, ele é meu filho agora." Quando Miriam voltou para casa com o bebê nos braços, Joquebed quase desmoronou de emoção. Ela abraçou o filho com força, agradecendo a Deus por sua proteção. "Mamãe", disse Miriam, "a filha do faraó o encontrou e quer que você cuide dele. Mas precisamos ter cuidado. Ele será criado como um egípcio." Joquebed acenou com a cabeça, determinada a aproveitar cada momento com seu filho, mesmo sabendo que ele eventualmente seria levado para longe. Por anos, Joquebed cuidou de Moisés, ensinando-o sobre suas raízes hebraicas e a fé em Deus. Mesmo enquanto vivia sob o teto do palácio, Moisés cresceu com um coração dividido entre dois mundos. Os anos passaram e Moisés cresceu no esplendor do palácio do faraó. Vestido com as melhores roupas e educado pelos mais sábios tutores do Egito, ele foi moldado para ser um príncipe. Mas em seu coração, as palavras de Joquebed permaneciam vivas. Embora tivesse apenas 12 anos, Moisés começava a questionar quem realmente era. Ele percebia que sua pele e traços o diferenciavam dos outros nobres. Às vezes, no silêncio de seus aposentos, ele se lembrava das canções hebraicas que Joquebed cantava enquanto uninava. Um dia, enquanto caminhava pelos corredores do palácio, ele ouviu uma conversa que mudaria tudo. Hatshepsut estava em uma discussão acalorada com o faraó. E Moisés, curioso, parou próximo à entrada, escondido pelas grandes colunas de pedra. "Pai", dizia Hatshepsut, "não entendo por que você odeia tanto os hebreus. Eles são pessoas como nós." O faraó riu com desdém. "Pessoas como nós? São escravos, nada mais. Mas devo admitir que você foi esperta em esconder a origem daquele menino que você chamou de filho. Ele é um hebreu, Hatshepsut. Não se esqueça disso." Moisés ficou paralisado. Hebreu? Ele? A informação queimou em sua mente. Agora fazia sentido porque Joquebed sempre parecia tão cuidadosa ao falar com ele. Suas memórias começaram a se encaixar. Naquela noite, Moisés não conseguiu dormir. Decidiu que precisava saber mais. Vestiu-se discretamente e deixou o palácio, caminhando até a vila dos hebreus, onde sabia que encontraria respostas. Os becos eram apertados e o cheiro de pobreza e trabalho árduo enchia o ar. Moisés observava os rostos cansados, mas havia algo neles que o intrigava, uma força silenciosa que ele nunca vira nos egípcios do palácio. Enquanto vagava pelas ruas, encontrou Azrael, um jovem forte e de olhos vivos. Eles se encararam por um momento antes de Azrael falar. "Você é o príncipe do Egito, não é?" "Moisés, e tu?"
mais decidiu responder honestamente. Eu não sei quem sou. Azrael deu um pequeno sorriso. Talvez eu possa ajudá-lo a descobrir. A partir daquele dia, Moisés começou a visitar a vila com frequência. Ele e Azrael se tornaram amigos, e Moisés aprendeu sobre a vida de seu povo, o sofrimento, a opressão, mas também a fé que os mantinha de pé. Certa vez, Azrael o levou para conhecer sua mãe, Ashira. Ela o recebeu com uma mistura de curiosidade e respeito, reconhecendo algo especial naquele jovem. Você tem um propósito, Moisés? Disse Ashira, mesmo que ainda não o veja. Anos se passaram e Moisés cresceu, dividindo seu tempo entre o palácio e a vila dos hebreus. Mas um evento marcaria o fim de sua juventude. Azrael, que agora liderava discretamente os esforços para organizar o povo hebreu, foi capturado por soldados egípcios em uma emboscada. A notícia se espalhou rapidamente, causando desespero na vila. Quando Moisés soube, sentiu uma raiva que nunca experimentara antes. Ele sabia que aquilo não era apenas um ataque a Azrael, mas uma tentativa de destruir a esperança dos hebreus. Enquanto o desespero tomava conta da vila, Ashira olhou para Moisés com os olhos cheios de lágrimas. Você é a nossa única esperança agora, disse ela. Moisés não respondeu, mas algo dentro dele mudou. Ele sabia que, de alguma forma, o destino de seu povo estava ligado ao seu próprio.